A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra em Salmos 1, verso de número 1 ao 3, que vai nos dizer assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós vemos de uma maneira muito clara a palavra do Senhor nos deixando aqui que a gente não deve sentar na roda dos escarnecedores. Que a gente não deve tomar, meu irmão e minha irmã, conselho dos ímpios. Nós precisamos ter cuidado com as pessoas que nos cercam. Por quê? Porque elas podem influenciar a nossa vida. Influenciar a nossa vida espiritual. Mas, irmã, eu tenho convicção da minha fé. E eu posso sim andar com uma pessoa que tem uma fé oposta à minha. Eu posso sim sentar em uma roda que tem fofoca, que tem contenda e não vai dar em nada. Eu quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, que vai chegar uma hora que se você continuar em algumas mesas, com algumas amizades, com algumas pessoas na sua vida, você vai acabar sendo minado. Você vai acabar sendo minado por aquilo que está diante dos teus olhos, os teus ouvidos e os teus olhos têm se alimentado de quê? Quais são as palavras que têm chegado aos teus ouvidos? São palavras de Deus? São pessoas que estão ali falando diariamente daquilo que é dos céus, daquilo que traz vida? Ou são pessoas que estão trazendo palavras de fofoca, pessoas que estão falando mal um do outro, pessoas que estão com contenda? O Senhor está dizendo: vigia naquilo que você escuta, onde você está, porque o homem bem-aventurado não anda segundo o conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É isso mesmo, quem é de Deus precisa, meu irmão e minha irmã, entender que vai passar por um processo de limpeza, que Deus não vai querer todo mundo na sua vida e você também na vida de todo mundo. Deus vai tirar, Deus vai remover, porque nós somos separados. Não quer dizer que você não vai cumprimentar uma pessoa, que você não vai tratar com cordialidade, que você não vai ser uma pessoa boa, mas vai ser ríspida, não é isso. Mas eu estou dizendo aqui, meu irmão e minha irmã, que você não deve se aliançar com pessoas que você sabe que Deus reprova, com pessoas que não louvam ao nome do Senhor. Você não pode estar ali ouvindo aquilo que não agrada a Deus na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque se você está ouvindo, aquilo desce ao seu coração, fica na sua mente, daqui a pouco você também está agindo da mesma forma. Procure pessoas, meu irmão e minha irmã, que falem da palavra. Escute a palavra do Senhor diariamente. Leia a palavra, porque é isso que a palavra do Senhor nos deixa claro. Antes do seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Precisamos nos alimentar daquilo que é bom, nos alimentar da palavra, nos alimentar, meu irmão e minha irmã, de testemunhos, daquilo que vai edificar a nossa fé e não daquilo que vai abalar a nossa fé. Porque tem pessoas, irmãos, que se permanecerem na nossa vida, elas acabam abalando a nossa fé e a gente nem percebe, porque o diabo, ele vem sutil. O inimigo não vai mostrar para você que os teus adversários, que as pessoas que estão vindo contra você para tirar você do foco, estão ali para isso. Ele vai começar com uma amizade aqui, uma influência ali, e daqui a pouco você vai sendo minado, sendo minada. É por isso que nós precisamos vigiar. Declare comigo: eu vou vigiar a roda que eu sento. Eu vou vigiar a roda que eu sento. Quais são as rodas que você tem sentado? Quem são as pessoas que você tem dialogado?
É tempo de limpar alguns contatos da sua agenda. É tempo de retirar algumas pessoas que já não cabem mais na vida nova de Cristo na sua história. Irmãos, tem gente que mesmo que a gente queira, elas não cabem mais no que o Senhor ele tem para nós. Tem gente que passa na nossa vida e Deus não quer na nossa história. Tem pessoas que o Senhor diz: eu não quero aliança. Por quê? Porque o Senhor sabe que uma aliança pode minar, uma aliança pode levar ao inferno, uma aliança pode levar a perder a salvação, uma aliança pode levar você a apostatar a fé. E é por isso o cuidado de Deus hoje através dessa palavra: cuidado com as alianças. Declare comigo: eu vou vigiar com as minhas alianças, Deus vai me ajudar. Eu vou vigiar com as minhas alianças, Deus vai me ajudar. Você vai observar no livro de Juízes uma queda constante dos filhos de Israel. Eles caíam, Deus tinha misericórdia e os erguia de novo. Eles caíam, era assim, o livro de Juízes inteiro você vai ver queda e Deus levantando, queda do povo e Deus levantando o povo. Então, por quê? Era tão constante essas quedas? Porque o povo se aliançou com os cananeus, com aqueles que Deus disse: não faça aliança com esse povo. A Bíblia diz, irmãos, que eles começaram a se aliançar com o povo, a casar com o povo, a se misturar, a ponto de começar uma grande apostasia. O povo começou a apostatar a fé no Deus vivo que os introduziu naquela terra, o Deus da promessa, o Deus que abriu o mar vermelho. Irmãos, não é brincadeira não, é para você ver como uma aliança pode influenciar, como uma aliança, ela pode fazer você esquecer dos feitos do Senhor. Deus havia aberto o mar vermelho, tinha mandado 10 pragas, tinha ferido o faraó com seu exército, tinha feito sinais, prodígios e maravilhas. Mas o povo, quando se aliança com os cananeus, aqueles a quem Deus havia dito: cuidado com eles, não façam aliança, pois a Bíblia nos diz que o povo começa a apostatar a fé, começa a adorar os deuses cananeus, começam a fazer as práticas abomináveis, porque Deus abominava as práticas dos cananeus. Então, irmãos, nós observamos que uma aliança pode levar à destruição. Você lembra de Acabe? Acabe se casou com Jezabel. Terrível, irmãos. Se aliançou com quem não prestava, ficou ruim como ela. Josafá fez aliança com Acabe. Por pouco Josafá não morre, Deus o repreendeu grandemente. Porque se a gente não tiver cuidado com as nossas alianças, elas trarão sérias consequências. Bem-aventurado é o homem que vigia. É a mulher que está em vigilância. Declare comigo: eu vou vigiar em nome de Jesus com as minhas alianças. Eu vou vigiar em nome de Jesus com as minhas alianças. Cuidado com os conselhos dos ímpios. Tem gente, irmãos, que quer lhe aconselhar. Muitas vezes você está tão desesperado, desesperada, e tem pessoas que vêm com conselhos que parecem ser bons, mas cuidado. Você lembra da serpente? Quando ela enganou a Eva no jardim? A Bíblia nos diz que ela veio com palavras, irmãos. Não foi com palavras duras, ruins, não. Foram com palavras macias, sabe? Falando com Eva, como se ela fosse amiga de Eva, como se ela quisesse o bem. É assim que o diabo faz. Usa pessoas se fazendo de amiga, se fazendo de amigo, dizendo: larga aquele casamento, larga aquele marido, larga aquela esposa, aquela família, vai viver tua vida, você é nova, vai ser feliz. É assim, irmãos, que muitas pessoas aconselham. São os conselhos dos ímpios, daqueles que praticam a impiedade, daqueles que não agradam o coração de Deus e são minados por Satanás para tentar tirar os filhos de Deus do foco. E tem gente que o Senhor está falando aqui de maneira tão profunda, mas tão profunda, que parece, meu irmão e minha irmã, que eu tô contando a tua história, porque você sabe que é Deus falando contigo, dizendo: tá na hora de sair. Deus já vem falando com você, tá na hora de excluir contatos, de bloquear pessoas, de evitar lugares, porque Deus, ele não quer que você caia em tentação. Deus, ele quer que você fuja rasto candarabacandaraia, da aparência do mal. O Senhor tá dizendo: é pra fugir da aparência do mal. Não brinca
com o pecado, não brinca ali na roda dos escarnecedores, não fica ali dizendo eu sou só ouvinte. O Senhor está dizendo eu sei quem são os culpados e sei também quem são aqueles que têm inocência, mas aquele que ouve e está no meio não é inocente. O Senhor está dizendo é tempo de dizer não a algumas pessoas, algumas mesas, alguns lugares, mesmo que isso venha desagradar pessoas, mesmo que pessoas venham se voltar contra você por isso. Creia, meu irmão e minha irmã, que Deus é contigo e Ele não permitirá ninguém te tocar, mas Ele está dizendo, chegou o tempo de quebrar alianças. Bem-aventurado é o homem que está na lei do Senhor e nela medita dia e noite, para ser abençoado, para ser como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Para ser assim, meu irmão e minha irmã, é necessário nós deixarmos Deus limpar a nossa vida. É necessário a gente ser seletivo mesmo. Nós não vamos ser seletivos para o reino dos céus. Para falar de Jesus para alguém, tudo bem. Mas para colocar na nossa vida, sim, nós precisamos ser seletivos. O povo de Israel precisava ser seletivo. O erro deles foi esse, que eles quiseram se misturar como se fossem normais. Nós não somos deste mundo. Nós somos diferentes, aqui não é a nossa morada. O mundo, ele vai remando o sentido contrário àquele que nós remamos. Nós remamos para um lado, o mundo rema para o outro, para a perdição, e a gente rema para a salvação, irmãos. Então não tem como a salvação e a perdição andar juntos. Não tem como a água e o óleo se misturar. Tem coisas que não dá pra gente misturar, irmãos. Tem pessoas que não dá pra gente se aliançar. Por mais que a gente ache a pessoa legal, por mais que a gente tenha apreço, mas se o Senhor tá dizendo se afasta, Ele sabe o que é melhor. Eu estou conversando com pessoas que Deus, Ele tem colocado no seu coração que é tempo de apartar. Como diz no livro de Eclesiastes, é tempo de abraçar e tempo de apartar. E o Senhor está dizendo, é tempo de apartar. É tempo de sair de algumas mesas, de alguns lugares que não estão acrescentando na sua vida. Se não me acrescenta, se não acrescenta a minha fé, eu preciso me retirar para que eu não me contamine. Você sabia que é mais fácil quem está no mundo, quem está com o inimigo, puxar um servo de Deus que está aqui para lá do que a gente trazer para cá? É mais difícil, a batalha é maior pra gente trazer pra servir a Deus. E tem muita gente que não tá preparado, não está preparada para tentar puxar alguém do mundo pra cá. Aí fica tentando, dizendo, não, menina, eu vou lá só fazer companhia, não vou beber, não vou fazer nada. Eu vou estar no meio deles, mas é pra falar de Jesus. Mas às vezes, irmãos, não está liberto. Às vezes não está preparada e preparado, e é assim que muitos caem. Por quê? Porque não evitam sentar na mesa dos escarnecedores. Se eu entendo que tem gente ali que não agrada o coração do meu Deus, se o meu Deus já me mostrou que não me quer com mistura, eu tenho que obedecer, mesmo que eu desagrade a pessoas. Mesmo que você desagrade, mesmo que muitos se levantem contra, permaneça naquilo que o Senhor hoje fala contigo. Você só é bem-aventurado se você não andar no conselho dos ímpios e não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Se você for uma pessoa que meditar na palavra dia e noite, irmã, não tem como ler a palavra todos os dias, toda hora, não tem como, mas sempre esteja ali, ó, ruminando a palavra, lembrando daquilo que você leu, daquilo que você ouviu. Nós precisamos, irmãos, nos apegar àquilo que é bom, nos apegar à palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela liberta. Você sabia que você ouvindo uma ministração da palavra, você lendo a palavra, você pode receber libertação, você pode receber cura, porque esta palavra é poderosa e é nela que nós temos que nos apegar, naquilo que nos traz esperança, naquilo que acrescenta a nossa fé, naquilo que nos fortalece. Os teus olhos não podem estar postos naquilo que o mundo está lhe mostrando, porque o mundo, meus irmãos, jaz no maligno. Tem mais gente ruim neste mundo do que boa, e é por isso que nós precisamos pedir ao Senhor, Espírito Santo, Jesus, meu Deus, me mostra.
Me mostra, não me deixe enganada, me mostra quem é quem. Mesmo que fique poucos na minha vida, mas que sejam os verdadeiros, mas que sejam aqueles que vão acrescentar com a minha fé, que sejam aqueles que vão me ajudar, que vão ser auxílio com palavras do Senhor, mas não aqueles, meu Pai, que parecem ser, mas não são, não aqueles que são ímpios, que são ruins, que são perversos. Eu não quero me assentar mais nessas rodas. Eu quero tirar os contatos que não te agradam. Eu quero tirar as pessoas que não vem de ti na minha vida, porque eu quero ser bem-aventurado, eu quero dar fruto, eu quero sentir a tua presença, mas para isso acontecer, nós precisamos vigiar quais são as rodas que nós temos nos assentado, quem são as pessoas que a gente tem trocado mensagem, quem são as pessoas que nós estamos confiando e chamando de amigo, porque as pessoas que te cercam vão falar muito sobre você, as amizades que você tem vão falar muito sobre você. Então, em nome de Jesus, se tem pessoas aí que você sabe que não agrada a Deus, que não quer nada com o Senhor, meu irmão e minha irmã, é preciso você excluir, é preciso você retirar. Por quê? Porque Deus tem obra na sua vida. Porque o Senhor tem salvação para você. Porque o Senhor tem restauração para a sua história. Irmãos, para a gente viver os planos de Deus é necessário algumas alianças serem quebradas, a gente sair de algumas mesas, de algumas rodas, de algumas conversas, de algumas alianças. Isso será doloroso, porque toda mudança, toda limpeza, toda quebra de aliança acaba sendo doloroso, mas eu vou lhe dizer, é necessário. É preciso. Faça tudo como Deus está falando contigo. Faça tudo como o Espírito Santo hoje está te ordenando. Tem mesas aí que não agrada a Deus, tem pessoas que você sabe. Porque no fundo, irmãos, o Espírito Santo nos mostra. No fundo, o Espírito Santo nos incomoda com algumas conversas, com algumas pessoas. E tem pessoas que já estão te incomodando. Tem algumas conversas que já estão te incomodando, alguns lugares que já estão te incomodando. E essa palavra é somente uma confirmação de Deus, para que você entenda que não é de você, mas é Deus te alertando, é Deus dizendo, não cabe mais você, sai desses lugares, quebra essas alianças, porque você é um homem bem-aventurado, você é uma mulher bem-aventurada, abençoado, abençoada, chamado e chamada para frutificar, e o que você fizer, ser bem-sucedido, diz o Senhor dos Exércitos. Deus tem bênção para você, por isso, se retire de lugares que não cabem a bênção de Deus na sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Pai, por esta palavra, pela tua fidelidade. Ó, Senhor, pela imensidão da tua graça para conosco, Deus. Ai de nós se não fosse a tua presença, Pai, nas nossas vidas. Ai de nós, meu Senhor, se não fosse o teu cuidado. Porque uma palavra como essa é uma palavra de cuidado, de zelo, de proteção de um Pai que protege os seus filhos, que sabe quais são as armadilhas, quais são as ciladas do inimigo. Por isso, o Senhor quer nos livrar de cada uma delas. O Senhor quer que a gente venha dar frutos, meu Pai. O Senhor quer que a gente venha ser bem-sucedido, abençoados. E para isso acontecer, precisamos deixar o Senhor selecionar as nossas amizades, as rodas que sentamos, as pessoas que a gente confia, nos ajuda, Senhor. Queremos, meu Pai, ser diferentes. Queremos, Senhor, que o Senhor nos ajude. Mostre quem são as pessoas, quais são os lugares que os teus filhos precisam se remover da vida deles, Pai. Retirar da história deles, que o Senhor venha mostrar agora. Que o Senhor dê força para eles, Pai. Para que eles possam, meu Deus, quebrar alianças e aceitar aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Porque tem gente que não cabe no propósito do Senhor. Não cabe naquilo que o Senhor designou para eles. E por isso o Senhor quer remover. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu
Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção, Pai, à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda, sobrenatural e extraordinária, e que haja resposta, Pai, na vida dos teus filhos e testemunho para eles contar, Senhor. Abençoa também, meu Deus, aqueles que estão aqui neste exato momento, meu Deus amado, servindo de canal de bênção no nosso canal. Que o Senhor abençoe e prospere, meu Deus. Que o Senhor possa visitar o desejo do coração deles, meu Pai. Que seja segundo a tua vontade, o teu querer, os que for, meu Pai. O Senhor venha conceder, porque tu és um Deus, Pai, que faz a tua vontade acontecer, porque ela é melhor para as nossas vidas. E glorifica o teu nome na vida dos teus filhos, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um, entra com providência e traz resposta para os teus filhos. Continua o Espírito Santo trabalhando e falando melhor os corações deles. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Senhor. E te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que é para você deixar ele selecionar, é para você deixar ele limpar a sua história, porque ele sabe o que é melhor para sua vida. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se não louva a Deus, saia de perto, porque Deus tem o melhor para você, e tudo o que louva ao Senhor é para a gente se aproximar, mas aquilo que desagrada a Deus, nós precisamos nos afastar, seja quem for. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.